1 Pedro capítulo 5, versículo 8, em nome de Jesus. Agora pegou o negócio aqui. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos ler, irmãos, em nome de Jesus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? O título da nossa mensagem hoje é Vencendo os Leões da Vida. Amém? Então, preste atenção para mim, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro escreve estas cartas para orientar para os cristãos que estão sendo perseguidos, para os cristãos que foram dispersos na Ásia, para que eles sejam encorajados, para que eles sejam fortalecidos em não desistir de caminhar com Cristo Jesus. E é isso que nós devemos fazer uns aos outros, encorajar e fortalecer os nossos irmãos para não desistirmos de andar com Cristo Jesus. Amém? Então, nesse texto, nesse pequeno texto, o apóstolo Pedro, ele compara o diabo, nosso adversário, como um leão. Ele não é um leão, como se fosse um leão. Ele não está dizendo que o diabo é um leão com garras e pelo, é um felino. Ele está dizendo que é como se fosse um leão. Ele está identificando que o ataque do diabo é como o ataque de um leão. O leão é um caçador de emboscada. Ele é um predador de emboscada. O leão não é aquele que ataca de cara, vai correndo atrás da... Não. Ele vem na espreita. Ele vem com passo macio. Ele se confunde na vegetação. E a presa que está distraída é o alvo fácil para o leão. Eu acho que você já deve ter visto por aí, nesses vídeos da selva, né? Esses Discovery Channel da vida aí, né? Nesses Animal Planet de vídeos aí, sobre o ataque dos leões. Eles atacam sempre de emboscada. Eles sempre tentam ter um elemento surpresa. Pedro está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo que o diabo, ele não vem de cara, eu sou o diabo, eu vim te matar. Não, ele vem de emboscada. Quem entendeu até agora, diga amém. O leão, ele não ataca qualquer um. O leão, ele procura aqueles que estão distraídos. Ele procura as presas isoladas, que estão isoladas sozinhas. Ele procura as presas que estão com medo, as presas que estão feridas, as presas que estão fracas, as presas que estão sozinhas. Exatamente como o diabo faz. O diabo espera a gente enfraquecer. O diabo espera a gente estar sozinho. O diabo espera a gente estar com medo. O diabo espera a gente estar ferido. Tem gente ferida. Que o diabo é presa fácil para o diabo. Às vezes tem gente ferida dentro da igreja. Às vezes tem gente fraca dentro da igreja. E é um alvo fácil para Satanás. Estamos numa sexta da vitória. E nós vamos vencer o inimigo hoje em nome de Jesus. Que aplaudiu o Senhor com bem vontade. Tem um dito popular que fala assim: temos que matar um leão por dia. Todo dia nós temos que matar um leão. Da mesma forma na vida espiritual, todo dia a gente vai ter que matar leões que tentam contra a nossa vida. A gente vai ter que matar os leões que tentam tirar a presença de Deus da nossa vida. A gente precisa vencer os leões hoje.
Os leões, sejam problemas financeiros, sejam crises emocionais, sejam crises de identidade, talvez sejam leões de tentação, talvez sejam leões da depressão, talvez sejam os leões da ansiedade, das perseguições, os leões das dúvidas. Hoje nós vamos aprender a vencer todos esses leões em nome de Jesus. Amém? Então, para vencermos esses leões, nós precisamos olhar para a Bíblia. A Bíblia é ótima. Para vencer esses leões, nós precisamos olhar para a Bíblia. Para ver para a gente se inspirar em quem venceu leões da Bíblia. Amém? Primeiro slide. Próximo slide, melhor, né? Sansão venceu o leão com o Espírito do Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia aí, abra em Juízes, capítulo 14. Vou deixar marcado aqui, Pedro. Desceu, pois, com o seu pai e sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Sansão estava indo a uma cidade chamada Tímina para buscar uma noiva para ele. Era uma cidade dos inimigos. Ele foi buscar uma noiva para ele lá, contra a vontade dos pais. E saiu um leão novo, diz a Bíblia, enfatiza que era um leão novo, forte, um leão que veio para cima deles para devorar. Então, enquanto Sansão foi para um lazer, para buscar alguém que ia lhe dar prazer, saiu um leão rugindo ao seu encontro. Então o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira, de tal forma, que Sansão rasgou o leão no meio, irmão. Rasgou o leão, como se rasga um cabrito. Sansão não usou armas. Sansão não usou a sua própria força. Sansão usou o Espírito do Senhor. Na verdade, é o Espírito do Senhor que usou Sansão. Amém? Foi algo sobrenatural, irmãos. Não pense que Sansão era um cara fortão. A gente vê nas imagens, né? Depois coloca lá. A gente vê nas imagens, Sansão é um cara fortão. Eu acho que ele não era tão forte assim. Porque o Espírito do Senhor que se apossava dele, aí ele tinha força. Na verdade, era a força do Espírito Santo de Deus. Então existem lutas que você não vai vencer na força do teu braço. Existem lutas, tem algumas pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. Existem lutas que não dá para a gente ganhar no músculo. Existem lutas que só se vencem com o Espírito Santo de Deus. Existem leões, irmãos, que tentam contra a nossa vida, que só quando estamos com o Espírito, quando o Espírito Santo de Deus assume o controle da nossa vida, é que conseguimos vencer. Zacarias capítulo 4, versículo 6, está escrito o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção para mim, irmãos. Talvez você que está aqui nessa noite está tentando vencer as lutas pela tua força. Talvez você esteja tentando vencer os leões que estão bramando contra ti pelas tuas palavras, pela tua ira. Mas não é assim que se vence as batalhas espirituais. Se vence as batalhas espirituais pelo Espírito Santo de Deus. Então eu vou te dar um conselho. Primeiro conselho:
Busque a presença do Senhor. Se está com uma batalha grande na tua vida, então busque a presença do Senhor. Se prostre aos pés do Senhor e clame pelo Espírito Santo de Deus dentro de você. E você vai saber o que você deve fazer, como você deve lutar. Amém? O rugido do leão é alto, o rugido do leão é forte, mas o mover do Espírito Santo de Deus dentro de nós tem que ser mais forte, tem que ser mais alto, para vencermos os leões da vida, em nome de Jesus. Segundo ponto, outro slide. Quem é que está ali? Quem? Davi. Davi venceu um leão com coragem e determinação. 1 Samuel, você volta um pouco. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Davi não era um guerreiro formado ainda. Quando aconteceu isso aqui, Davi não era, na verdade não era nem um guerreiro. Davi era um simples pastor de ovelhas. E ele já teve que enfrentar um leão. Ele já teve que enfrentar um gigante, digamos assim, né? Tudo isso é treinamento, irmãos. A tua vida, o que você está passando na tua casa, o que você está passando na tua vida, com a tua família, é treinamento para vencermos gigantes maiores. Amém? Então, Davi estava no trabalho. Sansão estava no lazer. Davi estava no trabalho, quando veio um leão devorar as ovelhas de seu pai. Só que Davi não esperou a ovelha ser mastigada, para depois ele ir atrás do leão. Ele agiu logo. Tem coisas que você tem que agir logo, e ir logo aos pés do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Tem coisas que você tem que ter coragem e ousadia, determinação para vencer os leões da vida. Diz a Bíblia, na verdade o relato de Davi, né, diz que ele se levantou e foi atrás do leão. E chegando lá, ele fere o leão e toma a ovelha da boca do leão. E se o leão se levantava contra ele, ele pegava pela barba, feria e o matava. Isso é coragem, irmãos. Coragem e determinação. Vencer os leões da vida exige ação, coragem e determinação. Muitas das vezes os leões da vida querem pegar as coisas que são nossas, que são preciosas para nós. No caso de Davi, o leão queria as ovelhas do seu pai, que estava na sua responsabilidade. No nosso caso, os leões da vida querem roubar a nossa paz. No nosso caso, os leões da vida querem roubar a nossa família. No nosso caso, os leões da vida querem roubar a palavra de Deus de dentro do nosso coração. No nosso caso, os leões da vida querem roubar o nosso culto a Deus. E isso a gente não pode permitir acontecer. Nós temos que vencer os leões da vida. Precisamos vencer esses leões com coragem e determinação. Se faz necessário para vencermos os leões da vida, termos determinação e confrontar o nosso medo. Davi não venceu o leão porque ele não tinha medo. Claro que ele tinha medo. Davi venceu o leão porque a confiança no Senhor
era maior do que o seu medo. Irmãos, nós podemos ter medo. Tem muitas situações que a gente tem medo, dúvidas e incertezas, mas a gente precisa confiar, que a nossa confiança seja maior do que o nosso medo, para vencermos os leões da vida que querem cagar a nossa família. A gente precisa confiar em Deus. Pastor, não sei se vai dar certo. Confia no Senhor. Pastor, não sei se eu vou ser curado. Confia no Senhor. Pastor, não sei se eu vou conseguir pagar essa dívida. Confia no Senhor e trabalha com coragem e determinação. E Deus vai dar o livramento em nome de Jesus. Não tenha medo, irmãos. Confie no Senhor. Amém? Próximo slide, em nome de Jesus. Quem está lá? Quem é? Daniel. Daniel venceu os leões por causa da sua fidelidade a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 22. Vamos lá, agora é para frente. Bora ler o 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Daniel foi lançado, presta atenção para mim, Daniel foi lançado na cova dos leões, não porque ele errou. Daniel foi lançado na cova dos leões, não porque ele adulterou, não porque ele mentiu, não porque ele chamou palavrão, não. Daniel foi jogado na cova dos leões por causa da sua fidelidade ao Deus de toda a terra. Algumas vezes, irmãos, a nossa fidelidade a Deus vai nos colocar em apuros. Algumas vezes, irmãos, a nossa fidelidade a Deus vai nos colocar em perigos. Porque quem não é fiel ao Senhor tem raiva de quem é fiel ao Senhor. Quem não é fiel ao Senhor luta, procura armadilhas para destruir aqueles que são fiéis ao Senhor. Quem é fiel ao Senhor aqui, diga amém. Se um dia você entrar em apuros, em problemas por causa da tua fidelidade a Deus, não se preocupe, Deus está contigo até mesmo na cova, em nome de Jesus. O decreto do rei é o seguinte: o rei Dário, ou Dario, o rei Dário, o decreto dele é o seguinte: que ninguém orasse a outro Deus a não ser a ele. Ninguém podia orar a nenhum Deus. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Você já ouviu isso aí? Daniel orava 3 vezes ao dia. Talvez ele orasse de manhã, talvez ele orasse meio-dia, na hora depois do almoço, ou antes do almoço, e talvez ele orasse no final da noite, antes de dormir. Daniel orava sempre, todos os dias, 3 vezes. E quando foi dado o decreto por lei, foi sancionada a lei, que ninguém podia orar para outro Deus. E Daniel abriu a janela e orou ao Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Daniel não se intimidou, ele foi fiel ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente que costuma orar na hora do almoço, quando está na casa do outro, eu não vou orar aqui porque as pessoas vão saber que eu sou crente. Vou ficar aqui escondidinho. Irmãos, tem momentos que a gente tem que mostrar quem nós somos. Nós temos que ter fidelidade a Deus em nome de Jesus. Amém? E jogaram Daniel na cova dos leões. No dia seguinte, jogaram Daniel. No dia seguinte, o rei Dário, na noite, ele não conseguiu dormir, incomodado. E no dia seguinte, de manhã cedo, ele foi lá e chegou perto da cova, que era tipo um buraco assim. Chegou perto da cova e: Daniel, servo do Senhor, Deus te livrou dos leões. Porque quem caía ali, antes de chegar no fundo, já era destroçado.
Antes de chegar no fundo, não batia no fundo, porque os leões já agarravam ali e já destroçavam, aí já despedaçavam. E quando o rei Dário grita, Daniel responde lá de dentro, vive, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque em mim foi achada inocência. Daniel venceu sem tocar nos leões. Davi tocou no leão, Sansão tocou no leão, mas Daniel não tocou no leão. E nem os leões tocaram nele. Deus lutou por Daniel. Deus enxerga a tua fidelidade, irmãos. Deus enxerga a minha fidelidade. Deus enxerga a tua fidelidade. Talvez ninguém enxergue a tua fidelidade a Deus, mas Deus está enxergando e Ele nos livrará dos leões. Sabe, irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Aleluia! Vale a pena. A palavra inocência aqui, nesse texto, tem alguns significados. Inocência significa ausência de culpa. Deus não via culpa em Daniel. A inocência aqui significa integridade. Deus estava vendo que Daniel era o mesmo, ele era inteiro na presença dele. Ele não era aqui uma coisa e lá fora outra. A gente tem que aprender isso. Outro significado de inocência é lealdade. Deus viu que Daniel era leal à sua palavra, a palavra de Deus. Nós temos que ser assim, leais à palavra do Senhor. Deus, inocência também significa fidelidade a Deus. Deus viu que Daniel era fiel. E Deus, sendo fiel, Deus poupou a vida, Deus deu livramento, Deus deu salvação para Daniel ali. Os leões da vida estão esperando a gente cair, irmãos. Os leões da vida estão esperando a gente fraquejar para nos devorar. Mas se nós formos inocentes, se nós formos íntegros na presença de Deus, se nós formos leais ao Senhor, nós formos fiéis a Ele, Deus nos livrará de todos os leões, de todos os demônios, de toda a armadilha de Satanás, de todo o inimigo. Deus vai nos livrar e nos dar a salvação em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Quando o inimigo tenta devorar a gente com calúnias, quando o inimigo tenta devorar a gente com injustiças, quando o inimigo tenta devorar a gente precisa estar com a consciência limpa e tranquila, que a gente é inocente. Mas você tem que ser inocente, irmão. Não adianta você ser culpado e pedir para o Senhor te livrar. Se formos fiéis ao Senhor, Deus vai fechar a boca de todos os leões que rugem contra a nossa vida. Em nome de Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém? Próximo slide. E nós venceremos com sobriedade e vigilância. Agora você volta para o nosso primeiro versículo que lemos. 1 Pedro 5,8, vamos ler novamente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Presta atenção aqui, irmãos. O apóstolo Pedro está nos dando um segredo. O apóstolo Pedro, já no Novo Testamento, a gente viu todos aqui no Velho. Desculpa, o apóstolo Pedro está nos dando a chave. Como derrotaremos os leões da vida hoje?
com sobriedade e vigilância. Sobriedade aqui significa, ser de sóbrio significa clareza mental. Nós temos que ser equilibrados, irmãos. A gente não tem que se deixar levar pelas emoções. A gente não tem que se deixar levar pelas tentações. A gente não tem que se deixar levar pelos vícios, pelos medos. A gente precisa ser sóbrio de pensamento. Pastor, eu estou com muita raiva daquela pessoa, eu vou amaldiçoar ela. Você tem que ser sóbrio. Amém? Tem que ser sobriedade para vencer o leão. Senão o leão vai te devorar, o leão do ódio vai te devorar. O leão da vingança vai te devorar. A gente tem que ser sóbrio. Diga para o seu irmão, seja sóbrio. Seja sóbrio em nome de Jesus. Tenha clareza nos teus pensamentos, irmãos. Nós não estamos aqui para amaldiçoar ninguém. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Nós não estamos aqui para nos vingarmos. A vingança pertence ao Senhor. Cada um vai pagar aquilo que está fazendo. Nós estamos aqui para orar pelos nossos inimigos. Por aqueles que tentam contra a nossa vida, nós temos que orar. Amar, disse Jesus, os nossos inimigos. Porque senão os leões da vida vão nos devorar. Os leões do ódio, os leões da angústia, da vingança. Vingança é ótimo. Os leões da angústia, os leões da vingança, os leões do medo. Nós temos que ser sóbrios, em nome de Jesus. Nós temos que ser vigilantes também. A vigilância aqui está significando estar de olho no movimento do inimigo. O que significa isso, pastor? O que significa isso? Que o inimigo ele não está parado, irmãos. O inimigo ele está fazendo de tudo para tragar a nossa vida e a nossa família. O inimigo está colocando nos desenhos infantis ideologias diabólicas, ideias satânicas. Tem um jogo chamado Roblox também, que pessoas infiltradas lá, adultos, estão jogando com crianças, e eles se identificam como crianças, e dizem, olha, eu vou te dar tanto se você pegar a faca e se furar aqui. O diabo está com todos os momentos tramando contra a nossa vida. A gente precisa ficar atento, irmãos. Quem está atento, diga amém. Então cuidado, vigia, meu irmão. Diga para o seu irmão, vigia, meu irmão. Vigia, meu irmão. Ser vigilante em nome de Jesus. E aplauda o Senhor. Eu coloquei aquela imagem, essa imagem. Você está vendo que está um leão gigantesco, né? Ele está rugindo e o homem está sereno, sóbrio, enfrentando. O diabo, ele ruge como um leão para intimidar a nossa vida. O diabo, ele está rugindo. Aqui está um versículo que ele ruge. Por que ele ruge? Ele está tentando te intimidar. Ele está tentando te botar medo. Para você ser paralisado, porque o medo paralisa. O medo faz você parar. Não tenha medo. Seja vigilante em nome de Jesus. Vencer o leão hoje não é necessariamente uma luta física, mas é sobriedade e vigilância. Se nós formos vigilantes na oração, vigilantes no nosso comportamento, sermos sóbrios na palavra de Deus, não vai ter brecha para nenhum inimigo vir nos tocar. Em nome de Jesus. Então a gente tem que vigiar, irmãos. Sempre orando. Vigia o teu comportamento. Vigia. Quantas vezes eu estou orando ao dia? Eu estou falando isso para mim. Eu tenho que orar mais. A gente tem que vigiar os nossos comportamentos. Será que a gente está se comportando como um verdadeiro cristão lá fora? Que aqui você é, aqui nós somos. Mas será que as pessoas estão vendo você como um verdadeiro cristão?
Será que as pessoas lá fora estão vendo você como uma verdadeira cristã, uma verdadeira discípula de Cristo? Será que as pessoas estão lhe vendo como um verdadeiro pastor de Cristo, do rebanho do Senhor? Ou será que não? Nós temos que vigiar os nossos comportamentos, o nosso palavreado, até a forma que a gente se alimenta, a gente tem que vigiar. Quem entendeu, diga amém. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto, irmãos. O diabo, ele vem na espreita como um leão. Ele vem de mansinho. Hoje de manhã eu estava vendo um ataque, não era um leão, era outro, acho que era um leopardo. Ele estava tinha acho que era um cervo. Ele estava pastando e tinha tipo um relevo assim, um declive de terra pouca. Esse animal, um felino lá, eu acho que era um jaguar, não sei. Ele veio se arrastando, irmãos, fora do campo de visão do animal, do cervo. Ele veio se arrastando. Ele olhava de vez em quando, baixava a cabeça. Ele veio se arrastando pelo lado e correu. Quando ele corre, pegou o cervo, porque ele estava comendo distraído. Cuidado, irmãos, não sejamos distraídos, para não sermos presa fácil para o inimigo. Amém? O inimigo só devora quem dorme, quem se distrai, mas quem está vigilante com o Senhor está seguro, porque em Deus há salvação, em nome de Jesus. E aplauda o Senhor. Conclusão, último slide. Conclusão: o segredo da vitória não está na força do braço, está no teu relacionamento diário com Deus. Amém? Presta atenção. A gente fez uma trajetória aqui. Então leões aparecem em diferentes fases da nossa vida. Para Sansão, ele estava no lazer. Você no seu lazer, no seu descanso, pode aparecer um leão para te devorar. Pode aparecer um diabo para te devorar. Cuidado para fazer você pecar e cair. Cuidado. Davi estava no trabalho. Pode aparecer um leão devorador no teu trabalho. Cuidado. É aquela pessoa que está te incitando a fazer coisa errada, a roubar. Ou então aquela funcionária para os homens, né? Que está te dando mole, você é casado. Está te tentando. Cuidado, que os leões estão em lugares inusitados. Para Daniel foi um dia comum na vida dele. Ele estava orando. Às vezes os leões aparecem até, os inimigos aparecem até quando a gente está orando na igreja. Os inimigos querem nos tragar. A gente precisa ficar sóbrios e vigilantes. Mas o segredo em todas essas, para todos, não foi a força do braço. Foi o relacionamento diário com Deus. Próximo slide. Mantenha-se sóbrio e vigilante. Em nome de Jesus. Se pelo poder do Espírito Santo, ou seja, pela coragem, ou seja, pela tua fidelidade a Deus, todos os leões foram derrotados. Em nome de Jesus. Mantenha-se sóbrio e vigilante. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões na cova é o mesmo Deus que te dá livramento e garante a tua vitória hoje, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Fique em pé em nome de Jesus.